Vai começar a briga pela vaga na final. Plataforma de 10 metros. E com o Brasil aí, o paraense Rui Marinho. Rui Marinho que tem uma bela história. Lá no Pará, praticava o salto de serragem. É uma modalidade da ginástica olímpica. Salta-se sobre restos de madeira colhidos nas marcenarias. É um esporte inventado em Belém do Pará há 20 anos. Importante reforçar aqui que no individual não tem esse negócio. Os pais dele gostavam dos saltos ornamentais. Quando o Hugo Parisi se deu conta, ele já estava competindo. Hugo já foi 9º colocado no ranking mundial. Passou por uma lesão. Voltou a competir. Esteve nos Jogos Olímpicos de Pequim 3 anos atrás. Foi 19º colocado. E tá aí, brigando por uma vaga na final, Cristina. Ele saiu muito bem, mas deixou passar o tempo de abertura. Então o salto rodou demais. O Hugo tem essa característica, ele é bem veloz rodando e aí não conseguiu parar, as notas ficaram... Em 9º, Hugo Parisi em 11º e está desclassificado mesmo. O Robert Paes, da Venezuela. R$1,5 milhão em jogo. Quem vai suportar a pressão? Próxima terça, 11 da noite. Não perca a estreia da nova temporada de O Aprendiz com João Dória. Lembrando também, né, Cristina? Eles têm de apresentar os vários grupos de saltos. Isso, na plataforma a masculina é a prova que os homens não repetem grupo. Eles sim têm que usar o salto em equilíbrio. As meninas, como competem em 5 grupos, elas podem escolher se usam ou não o salto em equilíbrio. Mas os homens têm que fazer salto de frente, de costas, em pontapé, em revirado, em parafuso e em equilíbrio, em qualquer ordem. Mas é a prova assim, que usa todos os grupos e todos os fundos de salto do que os juízes. E o Hugo agora vai fazer triplo e meio mortal para trás. Começou com 7 anos. Em pouco tempo já competia. Transferiu-se 11 anos atrás para o Rio. Passou pelo Vasco, pelo Fluminense, pela Associação Peneira Olímpica de Esportes. Ano passado voltou a Brasília, ele é de Brasília. Foi prata no Mundial Juvenil 2002, no Pan do Rio. No Pan do Rio foi 5º colocado nessa prova. Você viu ao vivo o salto de Hugo Parisi. E que tal o salto do Hugo Parisi, Cristina Guimarães? O Hugo normalmente tem uma entrada muito boa, mas ele não está conseguindo apresentar isso aqui, ó. Ele tenta fazer o encaixe para a entrada e não está colocando no lugar certo, a perna bateu atrás, espirrou muita água. Como saída boa, alta, boa execução, mas perde muita nota na sua terminação. Terminada a segunda rodada. México em primeiro com Romel Pacheco, em segundo o americano Fintion, terceiro México também, Ivan Garcia, em quarto Canadá, em quinto Colômbia. Rui é 9º, Hugo Parisi 11º. Rui Marinho abre a terceira rodada, 3 mortais e meio. Rui Marinho, de Belém do Pará.
24 anos, 1,59 m. Jueces, judges support. Esperamos pelas notas, já saíram aqui 67 e 65. Ficam valendo duas notas 7, uma nota 6,5, Cristina. Ele saiu muito bem, rodou bonito, soltou da perna no momento correto, mas demorou muito para firmar a entrada. Aí ele veio perdendo notas, porque quando ele demorou essa reação para firmar a entrada, ele entrou na água ainda mole, espirrou muita água. Muito boa saída e execução, falha no tempo de reação na abertura. Vigia, da Colômbia. Salto de equilíbrio com triplo mortal. Não é demais dizer, a plataforma está a 10 metros. Tem que ser rígida, estável. A base da plataforma tem 6 metros de comprimento, 2 metros e 60 centímetros de largura. E tem que ter esse material antiderrapante aí. Uma espécie de um carpete. Saem as notas do Sebastián Vigia da Colômbia. 74 e 25. 7,5, 8 e 7 somados, multiplicados por 3,3, chegamos a essa marca de 74 e 25. Com os 72 do primeiro salto, ele chega do primeiro salto 72 e 60 e 80, os dois primeiros saltos, ele chega a 207,05. É a terceira rodada, ao vivo. Olha o Hugo Parisi aí. Hugo Parisi, Cristina. É o Hugo que fez agora o triplo meio revirado. Já foi melhor do que os outros, mas ele não chegou a encaixar totalmente o quadril no final. Ele não está gostando do resultado. Por quê? Porque o final do salto, essa entrada na água, puxa muita nota, porque é a última impressão do juiz. Então, reparem, ele não espirrou água, mas o quadril dele não estava totalmente estendido. Três notas 8 multiplicadas por 3,2. Chegamos a 76,8. México, dobradinha, liderança em segundo lugar. Pacheco e Garcia. 21 dos Estados Unidos em terceiro. Os brasileiros melhoraram a posição. Hugo Parisi agora é o oitavo. Rui Marinho é o nono. Juez 3, Ronald van der Voort. Juez número 6, Hanna Novotná. Vai começar a quarta rodada. Saltos ornamentais, plataforma de 10 metros. E nesta segunda, logo após Vidas em Jogo, com risos, improvisos e muito humor, o Show do Tom está de volta. São os 7 juízes, você viu ali, ó. Um do Canadá, um de Cuba, um da Holanda, um do México, um americano, um tcheco e um colombiano. Interessante a gente ver aqui, Cristina, que temos juízes de fora das Américas. Da Holanda, da República Tcheca. Isso acontece até em outros esportes, e aí eles tentam convidar juízes que não tenham atleta na competição. Então, no polo aquático tem também o croata apitando, aqui tem alguns europeus, porque na teoria, por mais que você não queira beneficiar o seu atleta ou o atleta do seu país, você sempre sabe, às vezes, os erros que ele já comete. E aí, se ele não faz na hora, você pode beneficiá-lo um pouquinho mais. Você tem uma expectativa do que você vai ver. Quando o juiz vem sem conhecer os atletas, ele vai julgar só aquela visão, só aquele momento de execução da competição. Por isso que eles convidam juízes
digamos assim, de fora do continente americano, para poder também tentar fazer esse equilíbrio de notas imparciais. Veio de barriga aí o colombiano, Cristina. Não, no momento da abertura, ele passa da posição grupada para carpada e perde a aceleração. E aí que ele faltou, porque ele não saiu mal, ele saiu bem. Só que ele achou que tivesse saído ainda melhor. Ele marcou muito tempo essa abertura carpada e aí foi que ele faltou o salto. Calificações 5, 5, 5, 5, 5, 4 medio, 6. Esse já está ouvindo, as notas não foram boas. Siguiente clavado de Hugo Parisi de Brasil, realiza 13,5 voltas. 48 no total, 255 somatório geral do colombiano Hugo Parisi para 3 mortais e meio. 3.3 o grau de dificuldade. Hugo Parisi, Brasil ao vivo nos Jogos Pan-Americanos. Aí, Hugo, muito bom o salto. Ele, assim, eu ainda acho que ele não está satisfeito com o resultado, porque ele não começou bem nas 2 primeiras rodadas, mas agora o salto muito bom. Lá em cima, bem grupado, boa entrada. Muito melhor do que as 2 primeiras rodadas. Calificações 8, 8, 7,5, 8, 8, 8, 7,5. Notas entre 8 e 7,5. Cristina, sobraram 3 oitos. 79,20. A nota para não errar os 2 primeiros saltos. E aí sim, essa diferença que você citou de 17 pontos, ele não pode deixar que ela comece a existir. Ele tem que acertar a série desde o primeiro salto. E até essa competição eliminatória, dar esse momento de competição, todo o visual do que vai acontecer na final, é muito legal para o atleta já chegar, além de concentrado, com a expectativa do que pode acontecer na hora, só que as finais sempre tem mais público. Olha aí o brasileiro, Rui Marinho. Rui Marinho, de Belém do Pará, ele foi finalista no sincronizado na Copa do Mundo de Jiangsu no ano passado. Foi prata na plataforma sincronizada nos Jogos Sul-Americanos de Medellín, ano passado, que a Record mostrou para você. E sonha com a vaga para Londres. Olha aí, na repetição, o penúltimo salto do nosso Rui Marinho, Cristina. Ele que fez duplo e meio de costas com 1,5 parafuso, mas ele não conseguiu parar o salto totalmente. Ele veio meio balançando ali, deve ter pego uma perna mais acima do que a outra. Durante a execução não foi uma execução tão firme, ele foi meio balançado, mesmo no momento que já deveria ter terminado o parafuso. Estamos ao vivo no Centro Aquático de Guadalajara. Daqui a pouco vamos para o ginásio COD 2 com o judô, também ao vivo, com o Éder, com o Rogério. Judô de muita importância para o Brasil hoje na briga do quadro geral. Vigia. Judô ao vivo em instantes. Aqui seguimos com a plataforma de 10 metros, nado nos saltos ornamentais. Na piscina em que aconteceram as provas do nado sincronizado. É a mesma piscina. E lá ao fundo, ó, no fundo da imagem, a piscina de tantas glórias do nosso revezamento. De César Cielo, de Tiago Pereira, de Leonardo de Deus. De grandes conquistas, grandes realizações da natação brasileira. E do polo aquático também, que ontem o polo feminino ganhou bronze naquela piscina e logo depois dos saltos começam as finais, as disputas de medalha do polo, e aí tem Brasil contra Cuba no masculino. Muito bem lembrado, Cristina.
Na verdade, as duas piscinas já trouxeram medalhas para o Brasil. Então, a natação que deu show, como você falou, o polo que ontem ganhou no feminino, hoje disputa no masculino, nessa piscina do nado sincronizado, e o César, que também já conquistou. Então, as piscinas já medalharam para o Brasil também. De novo o salto do Hugo Parisi. O penúltimo salto dele, Cristina. Duplo e meio de costas, com duplo e meio parafuso. Não chegou a ser roubado na saída, mas foi um pouquinho mais rápido do que deveria. Só que ele conseguiu a estabilidade no ar e faltou firmar, encaixar um pouco mais o ombro no final. Mas ele realmente... Essa é a hora de tocar telefone. Ai! É o salto mais difícil, como a Cristina disse, o revirado com 4 mortais e meio. 4.1 o grau de dificuldade. Ele até demora a sair. A entrada não foi legal, Cristina. Sai com o rosto vermelho, olha só. Talvez até com a cabeça doendo. Ele se machucou aí nessa entrada porque bateu muito forte. E é o que a gente fala, jogar com um salto muito difícil, você corre esse risco. Porque ele não conseguiu executar, ou seja, o 10 que ele tirou na rodada passada, agora vai ser anulado. Porque olha lá, nota 1,5, 2, é salto completamente fora do padrão dele e insatisfatório. Mexicanos e o Thomas principalmente. Porque até os canadenses não mantiveram tanto uma qualidade de execução, apesar de ainda estarem aí na terceira e quarta posição. Mas a briga maior tem sido de mexicano e americano. Último salto do Rui Marinho. Estão sempre com essa toalhinha. Daqui a pouco a Cristina vai falar dessa história da toalhinha, que eles jogam aí de cima, depois pegam lá embaixo na hora de sair. Vamos ver primeiro o Rui Marinho, o paraense Rui Marinho. Salto de equilíbrio. O último salto dele não sai legal, Cristina. Foi um salto em desequilíbrio. Ele, para não voltar na plataforma, ele acabou saindo antes de marcar a posição invertida mesmo. Muito fraco o salto aí, pode cair várias posições. Você falou, ele é do Pará, ele começou a treinar com o Roberto Ruffey e hoje treina com o Ricardo Moreira em Brasília. Notas baixas para o Rui Marinho. E às 11 da noite, Brasil e Cuba, ao vivo, decisão do ouro. 11 da noite, para você aí no horário brasileiro de verão. O judô já começou. Brasil vai para o tatame em instantes. Com o Éder, com o Rogério. 130 medalhas nos Jogos Pan-Americanos. Aqui a plataforma de 10 metros. Daqui a pouco o judô. Tudo ao vivo para você. 11 da noite, Brasil e Cuba. Imperdível Brasil e Cuba. É o ouro do masculino. Temos Brasil e Cuba hoje 2 vezes no boxe. Confirmando os irmãos Gilvan e Givago Ribeiro. Medalha de bronze no K2, 200 metros, canoagem. Os irmãos Gilvan e Givago Ribeiro.
Hugo Parisi. Aí, esse não foi salto em desequilíbrio não, Cristina. Não, o salto de maior grau de dificuldade da série do Hugo vale 3,6, equilíbrio com duplo mortal para trás e duplo e meio parafuso, muito bem executado. A gente espera que as notas que ele receba nesse salto o inspirem na final a saltar sempre com essa média, porque muito bom, as notas devem chegar a 8,5, ou seja, o salto muito bom, porque foi isso que ele executou agora. Valeu, Hugo, boa sorte na final. Hugo que foi quinto nesta prova nos Jogos Pan-Americanos do Rio 4 anos atrás. Garcia, 3,8, o grau de dificuldade do último salto dele. Dois mortais e meio e 3 parafusos de frente. Que isso, hein? Que salto espetacular do mexicano, Cristina. E você quando citou aqui que na tabela da FINA existem quase 100 saltos, na verdade hoje em dia o atleta pode até, digamos assim, inventar o salto. Se ele quiser fazer com mais mortais, com mais parafusos, já existe uma regra para você calcular quanto vale aquilo em grau de dificuldade, dependendo do número de mortais, de parafusos. E agora o do Ivan, um salto assim, na plataforma, como ele teve que acelerar demais, não foi a melhor saída, mas muito bom no ar e muito boa entrada. Teve juiz até jogando ali como 10, eu não gostei tanto da saída, mas no ar e na entrada... Finalista, começa bem o judô brasileiro, você viu ao vivo com o Éder Luiz e os comentários do Rogério Sampaio. Aqui vamos ver como terminou a plataforma de 10 metros. A prova qualificatória. Girando por todas as modalidades. Jogos Pan-Americanos. Daqui a pouco voltam o Éder e o Rogério com mais Brasil no tatame. Érica Miranda já está nas semifinais. Daqui a pouco o Sara Menezes, daqui a pouco o Felipe Kitadai. O judô que é de suma importância para o Brasil neste penúltimo dia de competições. Aí saem as notas. Aqui temos Brasil com Hugo Parisi e Rui Marinho. Aí Romel Pacheco assume a primeira posição. México em primeiro. Ainda faltando o americano, o canadense e o cubano. Último salto de Thomas Finchon. 2 mortais e meio, 2 parafusos e meio. Vamos ver o último salto do americano. Cristina Guimarães. O salto do Romeu ficou ligeiramente para trás porque ele sentou e deixou o quadril cair. Agora o Finchon saiu melhor, mas não conseguiu terminar. O mesmo salto, mas que as notas do Finchon, por ter terminado o salto mais baixo e não concluir a entrada de forma vertical, ficaram mais baixas. O salto dele do que os juízes. Mas os 2 primeiros saltos do Hugo deixaram um pouco a desejar. O Rui foi meio instável, ele não conseguiu manter uma execução também, tem chance e tem potencial para melhorar na final. E como medalhistas, eu acho que o Ivan vai avaliar aquele salto dele, o quádruplo meio revirado, se ele coloca ou não na final, que foi ali que ele acabou perdendo muita nota. Ele pode custar uma medalha para ele, ele vai avaliar se coloca ou não aquele salto na final. Os 2 brasileiros na final.
Daqui a pouco mais judô. Agora vamos acompanhar a final de ontem. São imagens inéditas. Terminou já na... Olha a dupla brasileira. Aqui, 2 dos 6 saltos, os 2 primeiros saltos, sempre com um grau de dificuldade menor. Para eles darem uma aquecida, para entrarem na prova. Mas o bicho pega já desde o início. É uma final de Jogos Pan-Americanos. À esquerda, o Rui. Aí o início de prova, nesta final sincronizada da plataforma de 10 metros, Cristina. Eles que começaram com salto de frente e acabaram saindo não ao mesmo tempo. Então a execução ficou muito parecida, mas a altura em que eles estavam em relação à água ficou diferente. Isso sofre penalidade. Você tem que ser efeito espelho. Mesma velocidade, mesma altura e mesma execução, além do mesmo salto. Meia dúzia de juízes. 3 avaliam a execução de um dos saltadores, outros 3 a execução do outro saltador e 5 juízes avaliam a sincronia. Os juízes estão de lado, por isso esse efeito espelho de que a Cristina falou. O ideal é que você olhando de lado, que o juiz olhando de lado tenha a impressão de que há um único saltador. Que a coisa seja feita de forma tão sincronizada que você olhando de lado tenha a impressão de que existe um só saltador. Porque se estão fazendo movimentos ao mesmo tempo de forma perfeita, um encobre o outro. É isso aí, né, Cristina? Exatamente. É que essa câmera que está... E Germán Sanches. Idealmente também, o tipo físico tem de ser parecido. Um muito mais alto que o outro também complica na hora de fazer o efeito espelho. É duplamente difícil. Olha, e enquanto isso, você está vendo imagens da prova que foi realizada ontem. Agora vamos ao